Olá, colega jornalista. Eu quero conversar com você sobre a fonte do bom conteúdo. Eu tô aqui na rua, então de vez em quando vocês vão escutar uns barulhos de carro, talvez algumas interrupções aqui, umas distrações, né? O TDAH grita, a voz já sumindo logo cedo. Mas eu vou tentar aqui ter essa conversa com vocês sobre principalmente esses livros aqui, que eu coloquei nos stories uma pesquisa ontem perguntando se vocês haviam lido algum desses livros aqui. E o porquê que eu fiz isso? Porque eu li esses livros, principalmente para a faculdade, e releio alguns conteúdos para melhorar os meus conteúdos aqui nas redes sociais, nas mídias sociais. E ter uma base teórica é muito bom, é muito importante, mas a gente precisa saber colocar em prática o que a gente vê aqui na teoria. E a fonte do bom conteúdo também passa por entender as estruturas jornalísticas, porque senão a gente acaba reproduzindo o que os influenciadores, os produtores de conteúdo convencionais estão fazendo na internet. E claro que a gente precisa se inspirar e olhar para isso e trazer para nossa realidade de jornalista algumas coisas que essas pessoas estão fazendo. Mas se a gente ficar fazendo exatamente o que os influenciadores e os produtores de conteúdo que não são jornalistas fazem na internet, a gente acaba saindo do foco de fazer um bom conteúdo jornalístico. E o bom conteúdo jornalístico leva mais tempo, precisa ter uma estrutura. Se você for trabalhar de maneira independente na internet, como eu trabalho, né, como jornalista, empreendedora de nicho gen aqui na internet, você precisa entender que ficar sempre em cima do factual não é o melhor caminho, mas você pode usar de gancho o factual para você entregar um conteúdo de melhor qualidade. Porque não é o melhor caminho ficar em cima do factual o tempo todo quando você faz conteúdo de maneira independente na internet. Porque se você ficar em cima do factual fazendo conteúdo na internet, você é uma pessoa única, um dia com 24 horas, tendo 1000 coisas para fazer. O que você vai acabar fazendo, jornalista? Você vai pegar o conteúdo replicando de outro lugar. Você não vai conseguir fazer um conteúdo jornalístico bom. E nem um conteúdo de curadoria, porque o conteúdo de curadoria, não sei se vocês sabem, mas é um conteúdo que você busca ali dentro do nicho que você quer falar e traz esse conteúdo para sua audiência com algo a mais, agregando algo a mais ali, né? A sua impressão digital, uma informação a mais, uma análise, alguma coisa a mais. Então você faz essa curadoria, que é essa busca do conteúdo que possivelmente a sua audiência vai querer. Quando a gente lê livros como esses aqui, ó, por exemplo, a gente está falando aqui sobre televisão. O que a televisão tem para ensinar para a gente para fazer jornalismo na internet? Principalmente a televisão tem a adequação à comunicação que você tem que fazer com um público que muitas vezes não sabe exatamente sobre o que você está falando. A televisão é um veículo de comunicação de massa, onde você vai falar com uma pessoa que tem um nível de instrução, de escolaridade, um histórico de vida completamente diferente do seu. E entre si, esse público ele é completamente diferente. Então, você precisa pensar numa estrutura de conteúdo que se comunique bem com a massa, com o senso comum. Nessa estrutura de conteúdo, você sempre tem que subentender que a pessoa não sabe nada daquilo que você está falando. E aí você precisa trazer uma base, uma contextualização e um desfecho com uma informação mais impactante, com um dado relevante, que talvez seja um dado mais digerível por uma pessoa que tem um nível de consciência maior sobre aquele assunto. Mas, ao mesmo tempo, como você trouxe esses 3 níveis de consciência dentro desse conteúdo seu, você vai conseguir abranger. Então, ler um livro como esse vai ensinar você a fazer um conteúdo dessa maneira para as redes sociais. Porque aqui na rede social a gente também está falando com um grupo muito diferente de pessoas. Mesmo eu, como jornalista gen, que sei qual é a minha audiência, que são o quê? Estudantes de jornalismo e jornalistas que querem aprender mais sobre como é executar o trabalho na internet de maneira independente, usando como ferramenta o jornalismo empreendedor de nicho para se posicionar como jornalista de referência e relevância dentro do nicho que quiser. Mesmo eu estou me comunicando com pessoas com vários níveis de consciência sobre esse assunto diferente.
apesar da pessoa ser jornalista ou estar estudando jornalismo, ela tem níveis de conhecimento sobre jornalismo no online diferente. Tem gente que se formou em jornalismo há muito tempo, numa era em que o online não é o que é hoje, onde não se fazia informação nas mídias sociais como se faz hoje, e precisa de mais contato com técnicas que não tiveram até aqui. Tem gente que não teve experiência de mercado e precisa entender como se posicionar como um bom jornalista, mesmo sem experiência de mercado. Tem gente que já entende um pouco mais, que já é de uma geração que tem mais contato técnico com o que é a mídia social. Só que aí tem um outro problema. Tem uns vícios de linguagens muito de influenciador, produtor de conteúdo. E isso, por que isso é ruim para um jornalista? Porque isso te iguala. Isso faz você não se destacar e não usar o seu potencial como jornalista para falar, olha, eu produzo conteúdo de um jeito diferente aqui. Eu sou jornalista. Eu estudei durante anos dentro de um ambiente acadêmico as estruturas de conteúdo. Eu tenho mais responsabilidade com aquilo que eu forneço de informação, porque eu fiz um juramento quando eu me formei, porque eu sou jornalista. Já a pessoa que é produtor de conteúdo, ela tem formas diferentes de produzir esse conteúdo. Então, geralmente, ela tem uma tendência a documentar, a mostrar seu estilo de vida, a não estruturar todo o conteúdo com alguma informação, a não ter entendimento da pirâmide de conteúdo, de base de conteúdo, da pirâmide de conteúdo para você se tornar um jornalista gen, porque você precisa ter a estrutura base, aí você vai fazendo esse alicerce com essa estrutura base de conteúdo e você vai escalando dentro dessa pirâmide para que você chegue no topo, que é ser referência e ser relevante dentro do seu nicho de atuação. Essas pessoas, elas não entendem isso, elas vão fazendo quase que intuitivamente os seus conteúdos na tentativa acerto e erro e tecnicamente vão aprendendo alguma coisa ou outra, reproduzindo o que já é feito. A gente não. A gente tem uma base educacional para isso. E aí, ler livros como esse ajuda muito a gente a entender as estruturas e não fugir do que é o jornalismo, não fugir da nossa base profissional como jornalista. Esse livro aqui é muito bom também. Você vê que são livros, né, rapidinho da gente ler, de consumir, uma linguagem super fácil. Introdução ao jornalismo, ao documentário brasileiro. Tô com jornalismo na cabeça. Introdução ao documentário brasileiro. Fala muito sobre documentário como uma peça de cinema, mas a gente, como jornalista, faz o documentário não ficcional ser uma peça importante para a gente ter uma entrega do nosso conteúdo muito boa. E a gente pode fazer dessa estratégia de documentar algo presente também nas nossas redes sociais para produção de conteúdo de valor dentro do nicho que a gente quer se apropriar, crescer e mostrar que nós somos jornalistas e entendemos desse nicho e nos posicionarmos como jornalistas, empreendedores de nicho, como gens de referência dentro desse nicho. Um livro como esse mostra que uma estrutura documental tem que ter uma base muito realista dentro daquilo que você está falando, mas principalmente tem que ter uma checagem boa de informação. É muito complexo você construir narrativas e mostrar fatos e dados usando falas que muitas vezes são contraditórias entre suas fontes. E quando eu digo fontes, a gente tem uma tendência de achar que fonte é aquela pessoa que nos deu uma entrevista e que está falando sobre um determinado assunto, né? Que a gente vai trabalhar ali dentro de um nicho. Fonte também pode ser um banco de dados. Fonte também pode ser um estudo. Fonte pode ser um outro site, portal que seja de confiança, que tenha confiabilidade naquilo que a gente está falando e que vai trazer uma informação boa para a gente. Fonte de informação é a base de onde a gente tira informação, que pode ser tudo isso que eu falei. Principalmente quando a gente faz jornalismo na internet, a gente precisa usar como fonte muita base de dados. Então a gente precisa saber quem pode ser e quem não pode ser nossa fonte. Então, entender a estrutura de um documentário, como um livro desse fala, é bem legal e é bem importante para a gente poder também selecionar as nossas fontes. Então, você que é estudante de jornalismo, principalmente, que está tendo contato com várias literaturas, né? Porque durante o período da faculdade a gente tende a ter mais contato
quase que imposto por alguns professores, que bom, que nos faz entender e captar mais informações sobre a nossa profissão, como por exemplo nesses livros aqui, aproveite para entender e trazer para sua realidade as teorias que constam em livros como esses, porque você consegue entender na prática como que aquela teoria faz sentido, como que é preciso ter aquela base teórica para fazer sentido para ser um bom profissional de jornalismo. E na internet, muitas vezes a gente vai perdendo essa mão, porque a gente fica meio refém de métricas da vaidade, muitas vezes. Eu não sei se vocês sabem o que é métricas da vaidade, mas métricas da vaidade é um termo utilizado na comunicação para descrever aquelas métricas que a gente às vezes está muito conectado quando a gente posta um conteúdo que mexe com o nosso ego, que faz a gente se sentir importante mesmo quando a gente não é, que faz a gente achar que o conteúdo é bom mesmo quando ele não é. Quais são essas métricas da vaidade? Quantidade de curtidas, quantidade de comentários, essas métricas que a gente consegue enxergar mesmo de um conteúdo que não foi o que a gente produziu. As métricas da vaidade, elas não são as principais métricas que você precisa prestar atenção quando você publica um conteúdo na rede social. E fazer um bom conteúdo jornalístico exige tempo. E aos poucos você consegue unir algumas estratégias para se comunicar melhor com a sua audiência, para chamar a atenção da sua audiência para parar no seu conteúdo. E aí você melhora, assim, o seu engajamento, comentários e curtidas de uma maneira orgânica, ou seja, natural. Isso vai acontecendo à medida que você vai criando essa conexão com a sua audiência. Mas não significa que os conteúdos que não tiveram muitas curtidas, muitos comentários, são conteúdos vazios, conteúdos ruins, conteúdos que não merecem atenção. Tem muito conteúdo bom que eu já produzi que teve pouca distribuição por parte da rede social e por isso, consequentemente, teve menos curtidas, compartilhamentos. O perfil de vocês, colegas jornalistas, não é um perfil, por exemplo, de muitos comentários. É um perfil de mais salvamentos. E salvamento é uma métrica que a gente não vê, a não ser que a gente seja o produtor de conteúdo. Que a gente seja o dono da conta, ou seja relacionado como um dos produtores daquele conteúdo. Então não adianta a gente se apegar nessas métricas e ficar fazendo comparativo com a conta alheia. Porque muitas vezes algumas métricas importantes como compartilhamento e salvamentos, que as pessoas não têm acesso para ver do seu conteúdo, são muito mais relevantes para você do que um comentário, do que uma curtida. Porque muita gente não curte, mas muita gente pode ser impactada com o seu conteúdo. E aí, quando você fica refém de engajar, você esquece, muitas vezes, que você é jornalista. Você esquece do que livros como esses aqui, ó, mostram para você. Que você precisa seguir uma linha como profissional do jornalismo para continuar fazendo um bom conteúdo e trazendo relevância para a sua audiência. Então, é por isso que é importante sempre estar conectado com isso. E eu sei que a sua vida é corrida, que você tem um monte de coisa para fazer, que você tem o seu trabalho, que você tem uma vida aí para tocar. E por isso que eu tô aqui, como uma especialista em jornalismo empreendedor de nicho, fazendo esse papel de estudar para você tudo que é novidade nas redes sociais, estudar a base teórica do jornalismo para nunca esquecer o nosso caminho e sempre trazendo você de novo para esse caminho para você fazer um bom jornalismo independente, tá certo? Um beijo, muito obrigado para todos os colegas jornalistas que passaram por essa live, para os colegas não jornalistas que também aprendem com os nossos conteúdos aqui, como fazer melhores conteúdos. E não se esqueçam de ativar as notificações para vocês receberem sempre quando eu estiver ao vivo aqui, para vocês terem a oportunidade de entrar aqui, conversar, tirar dúvida, deixar um comentário, tá certo? Quem tá vendo no gravado também deixa um comentário aí. Um beijo, viu? Até breve, colega jornalista.